Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no Mix da TV. E ainda tem os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 10 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV nesta quinta-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje o nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! O Dia Nacional da Astronomia é comemorado no dia 2 de dezembro. A data foi oficializada em 2017 pela Lei Federal número 13.556, em homenagem a Dom Pedro II, que era considerado o patrono da astronomia no Brasil, um astrônomo amador. A data celebra as contribuições da área para a sociedade e para a ciência em geral. A astronomia permite refletir sobre a presença e o lugar do ser humano na história do universo e ampliar a percepção sobre o mundo. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o professor Paulo Campos, que é responsável pelo projeto Astronomia no Sítio, aqui em Taubaté. Professor, seja bem-vindo ao Mix da TV. Obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. Essa data tão importante hoje, a gente está celebrando, então já começo parabenizando, pelo seu trabalho à frente com os alunos e perguntando para explicar para o nosso público o que é astronomia. A astronomia é um ramo da ciência, que se dedica a compreender, estudar os astros em geral. Quando eu falo astros, eu estou dizendo de planetas, estrelas, aglomerados de estrelas, galáxias e o universo como um todo. Por que estudar astronomia, professor, é tão importante hoje para nós, seres humanos? Bom, a astronomia ela permite que o ser humano expanda seus conhecimentos sobre os astros, sobre o universo, E cá para nós que provavelmente um dia a gente pretende estar colonizando outros planetas e assim por diante. Então, o estudo dos astros também permite um dia a civilização se tornar interplanetária e assim por diante. O conhecimento dessa área, professor, ainda é restrito, Tem muita coisa ainda para ser descoberto, para ser explorado. E toda vez que um tema é envolto de mistério, isso desperta uma fascinação em nós? Com certeza. Isso, inclusive, é uma vantagem que nós temos no projeto, Justamente essa curiosidade intrínseca, do ser humano com relação ao universo, todas as dúvidas sobre a origem, expansão, inclusive sobre a vida, no universo. Quando a gente fala de astronomia, quais são as principais áreas de estudo? Assim, um pesquisador, ou um estudante, ou alguém que quer iniciar na área, o que aprende? O senhor já falou algumas coisas, mas o que a gente aprende dessas áreas da astronomia? São várias áreas. A astronomia, na verdade, é uma ciência, que é totalmente interdisciplinar. Então, você tem aí a matemática, a física, a ciência, a geografia. Então, são vários assuntos integrados. Então, quem tem interesse na área pode, dentro da sua especialidade, estar aprofundando seus conhecimentos e levando para a contribuição para o conhecimento sobre astronomia. Quem é leigo no assunto, professor, começa de uma forma amadora. Vamos lembrar dos filmes e das histórias que a gente tem na nossa cabeça. Começa com uma luneta, um telescópio, ou seja, é o primeiro passo ali para se transformar talvez num astrônomo amador. Como é que a gente pode começar uma pessoa leiga ou de forma amadora? Quais são os equipamentos mínimos para se transformar num astrônomo amador? Muito importante essa pergunta, porque as pessoas às vezes têm a impressão que a astronomia só envolve o uso de equipamentos e telescópios. Mas, na verdade, essa já é uma etapa à frente. O ideal, no início, é que a pessoa primeiro faça um reconhecimento do céu, astronomia observacional, aquela que não depende de nenhum equipamento. Então, hoje você tem aplicativos de celular, por exemplo, que você consegue fazer um reconhecimento do céu, planejamento de observações. Primeiro, compreender os padrões ao longo do ano, saber o que você vai observar em determinadas épocas, para depois você avançar para o uso de um equipamento. Neste dia 2 de dezembro de 2024, nós estamos celebrando hoje o Dia Nacional da Astronomia. Por isso, nós estamos conversando com o professor Paulo Campos, que é responsável pelo projeto Astronomia no Sítio, aqui em Taubaté. Professor, a gente vai falar desse projeto. No sítio, por quê? É o nome da escola, é o local que vocês estão? Perfeito, é em homenagem ao nome da escola mesmo, Sítio 2. E o sítio fica em que localização aqui da cidade de Taubaté? No residencial Sítio Santo Antônio. É uma área rural aqui de Taubaté? Isso, perfeito.
quando começou o projeto de astronomia no sítio. E acho que tinha um outro professor, que infelizmente faleceu, né? Que estava envolvido com o projeto. Esse projeto ele foi idealizado por um professor de geografia aqui da rede, chamado Felipe Machado Matídios dos Santos, que infelizmente veio a falecer agora em 2020 e 2024. Esse projeto ele teve início em 2013, então ele já está completando 11 anos na rede, né? Então, ao longo de todo esse tempo, o professor Felipe dedicou uma vida a esse projeto. Então, para mim, é uma honra dar continuidade. Qual que é o objetivo do projeto e quem que pode participar? O projeto tem como objetivo fomentar o ensino e a divulgação científica no sistema municipal de educação, né? Qualquer aluno da rede municipal pode participar. Inclusive, nós fazemos algumas atividades de observação que são abertas ao público. Então, alguma parte do projeto a gente desenvolve em escolas, mas nós também temos atividades que são abertas ao público. Qualquer cidadão de Taubaté pode participar dessas atividades. Professor, hoje, quantos alunos mais ou menos estão envolvidos com o projeto diretamente? É difícil mensurar, porque nós temos uma abrangência em todas as escolas, né? Então, nós temos aí, por exemplo, esse ano a participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia de mais de 700 alunos. Mas o projeto ele tem algumas frentes que são fixas na Escola Sítio 2, onde nós temos um clube de astronomia que inclui aí 30 estudantes. E aí a dúvida é, né, como é aberto também à população, vocês acompanham eventos como eclipses solares, eclipse lunar, por exemplo? Tem outras efemérides, né, que acontecem assim que vocês acompanham? Perfeito. Nós acompanhamos o calendário astronômico, né, e dentro dessas possibilidades a gente abre ao público a observação dos astros, planetas, a Lua, inclusive fenômenos como eclipses. E também tem as famosas chuvas de estrelas cadentes, né? O pessoal chama assim popular chuva de meteoros também, e tudo isso é acompanhado. Sim, na verdade as chuvas de meteoros elas são acompanhadas mais no período da madrugada, então fica difícil da gente ter uma atividade. Mas de qualquer forma a gente sempre divulga com antecedência para a população, para os alunos, aquilo que vai acontecer ao longo do mês ou da semana, enfim. Professor, eu sei que o senhor está há pouco tempo na frente desse projeto, mas tem mais de 11 anos, né? Tem algum resultado já específico, alguma observação importante, alguma curiosidade que aconteceu nesse período que chama a atenção e é relevante para a área? Perfeito. Em 2024 nós tivemos resultados assim, bastante expressivos, né? Logo depois do início, quando eu assumi o projeto, né? Nós participamos da Olimpíada Brasileira de Astronomia, e a Mostra Brasileira de Foguetes, que faz parte da Olimpíada, né? Então, nós conquistamos aí 29 medalhas olímpicas, são 29 alunos que serão premiados. Participamos também de outros programas e outras Olimpíadas também, como a Olimpíada Nacional de Astronomia Digital, Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, Olimpíada dos Oceanos e do programa Caça Asteroides. Em todos esses programas e competições, nós tivemos alunos premiados, medalhistas, né? Então, assim, nós temos esse início, né? Já conquistamos bons resultados, ótimos resultados com os alunos. A gente está aqui na região do Vale do Paraíba, a gente tem a Embraer, tem a Escola de Ciências Aeronáuticas, todos esses polos relacionados a essas áreas acabam fomentando esse tipo de projeto? Com certeza, os alunos, inclusive, vamos dizer que abrem um leque de opções para esses alunos, que muitas vezes, no cotidiano escolar, eles não teriam essa oportunidade, né, de abrir essas oportunidades que o projeto acaba oferecendo. E quais são os desafios, professor, para manter esse projeto? É o engajamento dos alunos, são os recursos, é a motivação, é a busca pela ciência, que cada vez mais está difícil? Quais são os entraves principais? Com relação ao engajamento, nós não temos muito problema. Os alunos realmente adoram o projeto, participam das atividades, né, com bastante engajamento. Agora, nós temos alguns problemas com relação, por exemplo, pessoal, a equipe, né, que eu trabalho sozinho, no caso, né, com esse projeto, então a gente circula pelas escolas, levando equipamentos como planetário e tudo isso, então são equipamentos um pouco pesados, né? Mas que com o auxílio da escola e da equipe escolar, nós conseguimos desenvolver esse trabalho. Professor, na entrevista, acho que eu cometi um equívoco falando que a escola é da zona rural, da zona urbana, na verdade, Perfeito. Né? Então, deixa eu fazer essa correção aqui para o nosso telespectador. Em relação, professor, agora o desafio, o senhor já comentou, planos para o futuro, né? O que o projeto pretende, onde ele quer chegar, ele pode expandir, pode ampliar seus horizontes? Perfeito. Nossas metas aí são, principalmente, fomentar aquelas habilidades do currículo relacionadas à astronomia, do ensino fundamental 1 e 2, apoiar essas habilidades, circulando pelas escolas, levando atividades, oficinas, palestras, sessões de observação com telescópio, sessões de planetário. Nós também temos como meta, né, promover a formação de professores em astronomia aqui no município. Então, nós já promovemos esse ano o Fundamental 1, uma formação específica em astronomia para professores, né, e com isso também aumentar o engajamento dos alunos na participação de Olimpíadas Científicas, e aí das mais variadas, né, mas que envolvam o conteúdo de ciências e astronomia. Então nós
temos aí o objetivo de ampliar cada vez mais, ter mais alunos e fazer as escolas brigarem aí, né, com os resultados. Ainda nesta edição do Mix, a gente vai trazer uma notícia aí referente ao Elon Musk, que ele tenta, né, colonizar Marte, tem várias ideias, vários objetivos aí. Professor, o futuro nosso, enquanto ser humano, enquanto humanidade, está relacionado à astronomia? Eu acredito que sim, mas por enquanto, pelo conhecimento que nós temos, né, nós ainda temos que cuidar bastante do nosso planeta, porque ainda estamos presos por aqui, né? Não tem como a gente ainda colonizar um outro planeta como Marte, apesar de ser uma ambição, né, de algumas agências, mas eu acredito que o futuro está muito em cuidar do nosso planeta, né, e manter os recursos e a habitabilidade, para que aí sim a gente pense, né, num futuro, numa colonização espacial. Professor, eu gostaria que o senhor deixasse um convite, então, para os pais ou responsáveis que gostaram aqui da matéria, se interessaram, gostaria que os filhos participassem de alguma atividade e até mesmo a população, quando tiver algum evento, quiser participar, quais são os canais, quais são as formas de contato, deixe essa mensagem para o nosso telespectador. Claro, eu faço um convite especial a todos, cidadãos de Taubaté, né, pais, alunos de outras escolas. Nós fazemos divulgação de todas as ações através das redes sociais do projeto. Nós temos um Instagram, que é o Astronomia no Sítio 2, onde nós divulgamos todas as atividades e, assim, através desse meio você consegue acessar lá toda a programação, né, as observações e as atividades que o projeto desenvolve. Professor Paulo Campos, responsável pelo projeto Astronomia no Sítio, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Parabéns pelo Dia da Astronomia também e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar sobre o projeto maravilhoso. Muito legal, né? Poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. Mais uma vez, agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como? As informações estão aí na sua tela. Você pode mandar um e-mail para tvcamaratete@gmail.com com dicas, sugestões de pautas e elogios. Você também pode acessar os nossos canais no youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem playlists completas da nossa programação e assiste ao vivo as nossas transmissões. Da mesma forma, você acompanha ao vivo no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. Você faz isso através do DDD 12 e do número 3625-9525. A Casa do Povo Legislativo também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí na nossa tela todos os principais canais para você participar aqui do Mix da TV. E chegou a hora do nosso primeiro short. O Boletim Câmara, além das notícias, traz entrevistas com os mais variados temas e especialistas. E separamos um trecho do programa especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! Então, precisa desse aumento de intensidade aí gradativa, com acompanhamento, mas o corpo precisa disso, ele se acostuma então com aquilo que você está fazendo. Exato, e não só a intensidade, né? Porque senão a gente pensa que todo mundo vai virar né? Uma pessoa, uma máquina, né? Porque você vai aumentando a intensidade. Então você muda a intensidade, muda o estímulo, né? Às vezes um treino é mais voltado para flexibilidade, outro treino é mais voltado para ganho de massa, depois você modifica um treinamento para resistência muscular. Então você vai modificando o foco e vai gerando estímulos diferentes para que não estabilize o ganho, né? Nenhum tipo de ganho, você continue sempre com pequenos ganhos, né? Em evolução. Perfeito. E, Henrique, eu falei aqui no início da nossa entrevista dessas mudanças constantes no clima, né? Então, muitas vezes, dentro da mesma semana, a gente vive temperaturas muito quentes e também muito baixas. Vamos começar pelo frio. Quais são as atividades mais recomendadas no frio? E o que a gente deve optar? Por atividades ao ar livre, mas que a gente está mais exposto ao clima frio, às baixas temperaturas, ou às academias, por exemplo, em que há uma aglomeração de pessoas? Aí a gente estava até conversando, né, aqui antes da atividade com o pessoal. Na verdade, assim, o frio, qual que é o grande problema, né? Vamos falar do frio porque o frio chegou, né? A gente está tendo semanas que a gente tem o ano todo na semana, né? Tem todas as estações, tem calor, tem frio.
E a semana, por exemplo, nós estamos num dia frio e para a semana deve ter calor. O frio, qual o problema do frio, né? Se você sai ao ar livre, e, por exemplo, como hoje de manhã que estava 10 graus, e respira esse ar gelado, ele não é tão eficiente na oxigenação. Na verdade, você pode até causar uma dificuldade na troca gasosa em nível pulmonar. Então, não é indicado que você saia com 10 graus para fazer uma corrida no espaço ao ar livre. E aí, ainda que tenha uma pequena aglomeração, né, em academias, é ideal que você faça num ambiente fechado e necessariamente climatizado. Então, se você gosta de correr, ao invés de correr na rua, porque são alguns dias, né? No Brasil, a gente não vai sofrer tanto com frio assim. Então, por exemplo, hoje, amanhã, se você puder optar por atividade numa esteira, climatizado, né? É mais vantajoso. Ou se você ainda quiser fazer ao ar livre, que você espere as temperaturas mais amenas, né? Para o final da manhã, para o início da tarde, sempre observando que o fato de estar frio não quer dizer que você não vai estar exposto ao UV, né? A raios ultravioletas, porque às vezes mesmo frio tem sol, isso pode ser prejudicial. Mas é ideal que você busque atividades em ambientes climatizados, até para sua performance, porque não é por muito tempo, né? Logo a gente tem o calor, né? E no calor? De que forma que a gente pode usar o clima quente a nosso favor para a prática de atividades físicas? O calor facilita, principalmente com relação à preparação, né? Você já está um pouco mais aquecido, você obviamente precisa ativar a musculatura, não quer dizer que você não precisa se aquecer, mas ele convida você à prática com mais facilidade. Outra coisa importante, hidratação, né? No calor, naturalmente, a gente sente mais sede, é natural que a gente busque hidratar, e é um risco do inverno, inclusive. O dia frio é importante destacar isso aí. No dia frio é importante que você beba água meio que como um remédio, que você sinta que precisa beber, e mesmo antes da sede, né? Porque no inverno você demora mais para ter a sede. E no verão, a hidratação constante, aí fugir dos horários de pico, né? De muito calor, porque desidrata com muita facilidade. E aí sim, né? Os períodos da manhã, do fim do dia e noite, buscar as atividades ao ar livre, que são sempre as mais recomendadas. Quando se fala de musculação, não tem muito o que fazer, né? Você está em ambientes controlados, e aí tudo bem, climatizado, tanto faz se você está no verão, no inverno, mas aí você inverte, né, a ideia do inverno e passa num dia de verão a buscar as atividades, fugindo dos períodos de maior temperatura. Mas o importante é que você se movimente e faça atividade física no inverno, no verão, na chuva, no frio, né? Sempre se movimentando. Agora, ainda pensando nas academias, no frio a gente pensa na aglomeração e no calor. As pessoas buscam esses locais em razão do ar-condicionado, né? É salutar o ambiente fechado com ar-condicionado aí no clima muito quente, em que há bastante acúmulo de pessoas no mesmo local? Não, é salutar sim, né? Na verdade, espera-se, né? Obviamente que os ares, né, todos eles condicionados estejam higienizados, né? Estejam em condições adequadas, porque é salutar. Hoje você tem prática de esportes em arenas climatizadas, né? Ginásios de basquetebol, voleibol, todos eles climatizados. Então, assim, de fato, você ter uma temperatura ideal para a prática até favorece a sua performance, né? Quando você vai para uma atividade, por exemplo, jogos de futebol, 3 da tarde, com sol muito forte, você tem uma queda de desempenho, até um risco para a saúde, né? Então, é fundamental um ambiente climatizado, que você conheça que aquilo está feito de maneira adequada e que você busque esses espaços até para garantir a performance, né? Garantir o seu rendimento no exercício. E chegou a hora do nosso último short de hoje, o Desbravando Taubaté, você já conhece, né? Nele, nossa equipe explora os 4 cantos da cidade, mostrando a cultura, a história e a arquitetura aqui de Taubaté. E escolhemos mais um corte especial do programa. Vamos ver? Solta o play! E a gente começa o Desbravando Taubaté, contando a história do bairro Vila Nossa Senhora das Graças, conversando e recebendo mais uma vez a historiadora Fabiana Pazini, que já esteve com a gente aqui no programa em outras oportunidades. Fabiana, seja bem-vinda novamente. Obrigada, muito obrigado por ser essa figura cativa aqui no nosso programa, viu? Obrigada. É um prazer poder contribuir com vocês. Agora a gente está fazendo uma série de programas contando as histórias dos bairros de Taubaté, e quando a gente fala da Vila Nossa Senhora das Graças, o nome que dá ao bairro tem a ver com a religião, com o catolicismo? Como é que começa essa história de fato? Tá.
A história do bairro, a Vila Nossa Senhora das Graças, ou Vila das Graças, como muitos moradores de lá acabam chamando, ela tem tudo a ver com a vida religiosa, né? Ela não tem só a ver com isso, mas o pedido para uma organização de uma vila ali e para a construção de uma igreja, que deveria ser a vida central dos moradores dali, é do bispo Dom Epaminondas, que foi o primeiro bispo de Taubaté. E a igreja, que é a igreja de Nossa Senhora das Graças, é quem acaba dando nome para a vila do mesmo nome. Por exemplo, a primeira missa no bairro tem uma data histórica para isso? Tem, é uma data duplamente histórica. Histórica porque a primeira missa celebrada ali ainda não era uma igreja, era uma capela bastante simplesinha. Por que ela é duplamente histórica? Porque ela marca esse começo da vida religiosa ali, mas ela também coincidiu com o início da Revolução de 32. Então a primeira missa, na então capela ainda de Nossa Senhora das Graças, ela foi no dia 9 de julho de 1932. Nos relatos históricos que a gente acha a respeito disso, a gente vê que o padre que estava celebrando a missa, ele teve uma grande preocupação também em falar sobre isso, porque tinham mulheres, crianças preocupadas com seus pais, irmãos, para poder consolar e para poder acalmar as famílias que estavam ali. Mas o bairro também tem uma peculiaridade relacionada aos operários, à própria ferrovia. Existe uma ligação entre essa economia, a ferrovia e os moradores desses bairros? Sim, tem sim. O pedido, né, para você ter um local onde as pessoas pudessem morar ali, tem muito a ver com a questão operária. Então, é uma região de fábricas. Quando a gente fala de fábrica, principalmente a gente vai lembrar da Companhia Fabril de Juta, ou Fitejuta, ou só Juta, que tantos e tantos e tantos taubatianos têm vários parentes aí, antepassados que trabalharam nessa fábrica. Mas a história da Vila das Graças, ela não para aí, porque ao longo do tempo, a questão comercial, porque vem gente, atrai comércio também. Então a questão comercial, a questão de estabelecimentos de diversos tipos acabaram sendo muito forte, o que fortaleceu a economia do bairro também. Fabiana, todo esse contexto fez com que também esses moradores e dos bairros também adjacentes fizessem uma associação. Então, o bairro também tem uma associação de moradores? A associação do bairro, ela data da década de 90 e ela faz transparecer essa questão que eu falei, né? Ela começa ali como uma necessidade operária, tem todo um cuidado do bispo Dom Epaminondas para a questão religiosa, mas ao longo do tempo vai crescendo, crescendo, crescendo e culmina no que a gente vê na década de 90. Os moradores se reunindo e se organizando para que eles conseguissem ter uma melhor condição de vida. Já era um bairro bom, mas todo bairro acaba aparecendo demandas e uma associação de moradores é a melhor forma deles se organizarem para fazer esse tipo de reivindicação. Nos relatos históricos, mostra que a construção e o desenvolvimento da Vila Nossa Senhora das Graças é um importante acesso, um corredor para a Vila São Geraldo, também para o centro de Taubaté. Uma grande inovação que acontece no começo dos anos 2000 seria a construção do túnel ligando este bairro ao centro? Sim, facilita, né, o acesso dos moradores e uma região que já era considerada próxima ao centro da cidade fica ainda mais próxima e ainda mais valorizada. Quando a gente está falando desse bairro, Fabiana, qual que é a contribuição dele para o contexto social, econômico e histórico de Taubaté? Tá. A gente falou que ele já nasce de uma questão econômica por conta da fábrica, né, das fábricas que a gente tinha ali por perto, mas ao longo do tempo aquela região toda se transformou e ao mesmo tempo em que ajudou a transformar a cidade de Taubaté. Lá é local onde a gente tem alojadas universidades, então além de comércio, além de outras coisas importantes, a gente tem lá o fomento do saber, que é uma característica tão forte do município de Taubaté. Os programas Desbravando Taubaté e Boletim Câmara estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista com um assunto interessante. Está no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Foi criado na década de 1990 pela Fundação Susan J. Komen for the Cure.
A data celebrada anualmente tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Para a gente falar com este assunto aqui agora, a gente conversa com a professora da Unital, a enfermeira, também do curso de Enfermagem e Saúde da Mulher, Ana Cláudia. Obrigado pela presença, seja bem-vinda a esse espaço aqui da Hora do Papo para a gente falar de um assunto importante para a população. Olá, tudo jóia? Como que a gente pode falar sobre o câncer de mama, né? O Outubro Rosa é esse mês dedicado a isso, né? O que é o câncer de mama? O câncer de mama, né? Ele é uma multiplicação anormal das células da mama em si e é o câncer que mais acomete as mulheres na atualidade, tá? Dentro da nossa realidade aqui no Brasil. A gente está falando sobre a Hora do Papo aqui, trazendo esse assunto importante que é o Outubro Rosa, esse mês de conscientização, né, para a população, principalmente a população feminina, Ana. Será que a gente ainda encontra esse tabu dessas mulheres, principalmente mulheres que têm mais idade, ou até uma geração mais nova? Será que ainda existe esse tabu quando a gente fala de câncer de mama, procurar acesso, serviços e recursos? Então, quando se fala em câncer de mama, é difícil a gente separar em relação ao câncer ginecológico, né? Então, quando uma mulher ela vem para consulta, a gente tem que abordar integralmente, né, em relação ao câncer de mama e não esquecer o câncer do colo do útero também, que tem uma alta incidência aqui no país. Existe sim, tá, um tabu ainda, as mulheres, elas assim, têm o preconceito de realizar o autoexame, de se tocar, de se olhar em frente ao espelho, de ir até a consulta, principalmente se o profissional for homem, né, existe sim. Então, precisamos sim do mês de outubro, né, que é um mês de campanha, né, não que a gente não fale do câncer de mama e do colo do útero durante o ano todo, sim, mas é um mês, assim, destinado a fazer esse movimento mesmo na mídia, instrumentalizar profissionais, para que a gente possa realmente levar a informação e principalmente, né, a hábitos de vida que possam promover qualidade de vida e detectar precocemente a doença, que quanto mais cedo ela for diagnosticada, maior a chance de cura. Interessante da gente falar, né, que o Outubro Rosa talvez seja as cores de conscientização a mais popular, né, que a gente vê com prédios, serviços sim, públicos, na sim, mídia, que a gente está fazendo aqui agora. Então, essa informação talvez esteja mais disseminada, mas ainda é um grande problema. O câncer de mama é um dos que mais matam mulheres no Brasil? Sim, é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil, tá? Ficando em relação às mulheres, sim, né? Segundo, em primeiro lugar, o câncer de pulmão, né? Mas das mulheres é o que mais mata, sim. Você está com um objeto aí, que é uma mama, sim, né? Sim. Que é uma forma didática de ensinar, de conscientizar. Como é que você pode explicar para a gente aí, para as mulheres que estão acompanhando, os homens também, porque podem passar essas dicas hoje para a família toda. O que você traz de dicas aí para a gente nesse autocuidado, nesse autoexame? Então, eu trouxe as mamas, assim, porque eu falo que a professora que habita em mim, né, veio para o programa junto. Então, quando a gente fala de diagnóstico precoce, tá? Claro que existem os exames subsidiários que quando eu vou mostrar aqui, falar um pouquinho do exame clínico e do autoexame que a mulher deve realizar no seu domicílio, mas nada substitui, tá, o exame clínico realizado pelo profissional da saúde uma vez por ano nas mulheres e a mamografia ou ultrassom de mamas, tá? Então, quando eu trouxe a mama, eu vim para poder ilustrar um pouquinho, né, que a mama, ela deve ser assim, né? Então, a estrutura dela, ela é uma estrutura, assim, simples, a mama, a areola e o mamilo, né? E quando a gente fala em realizar o autoexame das mamas, a população, eu falo isso da minha prática mesmo com os alunos durante a nossa consulta ginecológica dentro da disciplina, né, que eu levo para o campo de estágio. A senhora faz autoexame? Ah, faço. E todo mundo só aborda em relação à palpação. Sim, né, temos que palpar a mama, porque através da palpação eu vou sentir possíveis nódulos. Mas quando eu falo de autoexame, eu não posso esquecer da parte da observação, que a gente chama de inspeção de mamas. Então, eu queria que hoje ficasse assim, muito claro que o autoexame da mamas, a gente segue 4 etapas. Então, primeiro, a inspeção com os braços parados ao longo do corpo, então que a gente chama de inspeção estática. Essa mulher vai se observar, né? Quando fala de tabu, tem mulheres que não gostam de se olhar
no Sim. espelho. E quanto mais cedo a gente conhecer o nosso corpo, que é normal, eu posso detectar qualquer alteração sutil e tratar o mais rápido possível. Então, a primeira Né? etapa é uma observação visual e estética. Visual e estética, porque tem alterações que eu não sinto com a ponta dos meus dedos. Sim. E sim, eu observo, né? Eu fiz até uns desenhinhos, não sei se dá para ver, para eu não esquecer de mostrar. Porque quando eu falo também, olhe em frente ao espelho e observe possíveis alterações, mas quais são elas? Né? Então, quando a pele fica tipo casca de laranja, né? Ou uma região avermelhada, dolorida, edemaciada, com prurido, a coceira, ou uma retração do mamilo, uma assimetria, né? Uma desproporção de tamanho das mamas, um desvio de mamilo, fiz até uma gotinha aqui, um vazamento espontâneo sem ser a mulher que está amamentando, são alterações que eu enxergo. Ou seja, né? foge daquele padrão que ela está acostumada a observar e ter na sua vida, né? Assim, sem ser uma observação apenas estética para a escolha de uma roupa ou também de um sutiã, mas uma observação buscando uma possível alteração visual. Então, inspeção estática, corpo parado, e depois a gente chama de inspeção dinâmica, onde eu faço a solicitação de um músculo peitoral, onde vai realçar, né, o contorno da mama, e se tiver alguma nodulação, algo visível, vai modificar o contorno dessa mama. Então, eu também consigo identificar. Terceira etapa seria a palpação, né, que todo mundo fala, palpar, não esquecendo de forma alguma de palpar a região axilar, tá? E a região aqui da clavícula, que a gente chama da região de cima, supra e infraclavicular. Eu sempre falo, tá palpando, dá uma caroninha aqui para debaixo do braço, a região axilar, depois já subo aqui e faço a região desse ossinho. Essa região conhecida aqui. Como saboneteira também? Isso, tá? Porque um possível edema, um possível nódulo também pode me indicar. Também queria deixar claro que se detectar algum nódulo, alguma dessas alterações, que existem sim também doenças benignas, com tratamento, né, acompanhamento. Então, não é para ninguém ficar desesperado. Então, passa para uma segunda etapa, né, quando acha alguma coisa em casa ou num exame mesmo subsidiário de imagem, aí passa para uma segunda etapa, acompanhamento médico, com biópsia, e tudo vai depender do tamanho, tipo e localização do tumor para um possível segmento do tratamento. O autoexame tem que ser após um banho quente? Existe essa recomendação? Ótima pergunta, né? Eu acho que quanto mais a gente coloca regras, mais difícil da população aderir, né? Então, assim, a mama, durante o nosso período hormonal, uma mulher que menstrua normalmente, ela passa por fases, assim, principalmente no período pré-menstrual, onde essa mama está um pouco mais edemaciada, um pouco dolorida. Então, a gente recomenda para as mulheres que menstruam normalmente que esperem, 5, 7 dias após o início da menstruação, onde ela se sinta mais confortável. Mas, assim, se for esquecer, pelo menos, assim, algum dia dentro desse ciclo, desde que ela não esqueça de fazer o autoexame uma vez ao mês. Para as mulheres que já não menstruam mais, eu costumo até fazer uma brincadeira, eu dou uma dica assim, escolhe um dia do mês. O primeiro dia, que dia que você faz aniversário? Eu faço dia 22. Então, todo dia 22, não só do meu aniversário, mas de estar realizando, já que eu não menstruo e não tenho uma data. Também brinco assim, que dia que você paga suas contas, né? Dia 15. Dia 15. Então, dia 15 vai pagar os boletos, do cartão, do condomínio, mas também vai acertar a conta com a sua saúde. Sim. Né? Então, também faz o autoexame. Lembrando para as mulheres que não menstruam, não esquecer uma possível data. Mas, assim, entre seguir uma técnica totalmente correta, que essa mulher explore o seu corpo. E a última etapa do exame, né, que daí eu acabei que falei da inspeção estática, dinâmica, palpação, e depois uma sutil expressão ao redor dessa volta aqui que chama areola, né, dessa volta marrom. Se tiver algum vazamento, né, que seria a quarta etapa, também tem algum problema que deve ser investigado, tá? Ana, identificando uma alteração, um pequeno nódulo, qual que é o primeiro passo que essa mulher deve fazer em relação à sua saúde? É procurar, né, um atendimento médico especializado. A porta de entrada sempre é pela atenção básica, se não tiver, né, um convênio. Aí, posteriormente, será encaminhada a um mastologista e, dependendo do diagnóstico, a um oncologista para o segmento do tratamento em si. Existe uma idade ideal ou, de acordo com o perfil dessa mulher, ela precisa fazer essa mamografia anualmente? Olha, depende da recomendação. O SUS, né, ele recomenda a mamografia a cada 2 anos após os 50 anos, né? Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia após os 40
e deve ser anualmente. Mas é claro que cada mulher ela deve ser tratada como única, né? Dependendo do seu. Quando a gente fala de fator de risco, eu gosto de dividir assim, risco reprodutivo, né? Histórico familiar e do estilo de vida. Então, se ela tem um histórico familiar, né, parentesco de primeiro grau, então a gente considera um risco elevado. Então, provavelmente, esse profissional vai solicitar a sua primeira mamografia antes dos 50 anos. Então, é de acordo com a clínica de cada um. Uma anamnese, né? Que a gente chama, né? Isso. Ana, Então, em relação ao tratamento, você estava explicando para a gente anteriormente que não existe um tratamento padrão, ou seja, cada mulher, ao ser diagnosticada com a possibilidade de um câncer, por exemplo, de um nódulo, vai fazer esse tratamento de acordo com a recomendação médica. isso. Quais são as possibilidades de tratamento, só para a gente pincelar aqui para o nosso público? Então, tudo vai depender mesmo, como eu te falei. Então, às vezes, é preciso uma cirurgia de imediato e depois um tratamento sistêmico, que pode ser a quimioterapia, a imunoterapia, local, como a radioterapia, ou o inverso. Às vezes, precisa fazer o sistêmico e depois, mas tudo isso que eu te falei, vai depender realmente de cada caso, de cada mulher. E aí a gente sempre vê as imagens, né, quando a gente fala de câncer de mama, queda de cabelo, né, que é essa questão estética para a mulher, às vezes retirar uma mama também. Quanto mais rápido você diagnostica, maiores são as chances de você enfrentar menos adversidades? Aí, assim, foi o que eu te falei. Às vezes você faz um diagnóstico rápido, mas já é um tumor muito invasivo, né? Então, depende do tipo de tumor. E os efeitos colaterais do tratamento, hoje em dia já avançou tanto, sabe? A medicina relacionada à oncologia, que eles estão, assim, mais a menos. Mas tudo vai depender, sim, do tipo, né? Da químio, da intensidade daquele tratamento que essa mulher vai estar fazendo. Porque ele pode ser bem conservador, né? Faz só, retira um quadrante dessa mama, como às vezes tem que tirar toda a mama, fazer um esvaziamento toda dessa região aqui que a gente chama dos gânglios aqui da axila. Então vai depender. Falando em glândulas mamárias, homens também possuem, então também tem esse risco. Sim, exatamente, né? Onde existe glândula mamária, existe o risco, mas nos homens ele é bem menor, né? Em torno de 1%. Qual a dica que você deixa, então, para a nossa telespectadora que está acompanhando a gente aqui no programa? Tem algum macete, tem alguma dica? Você que já tem anos de experiência, está sempre em contato com esse tema, tem algum pulo do gato aí para ajudar quem está passando por isso, quem precisa se autodiagnosticar ou alguém da família que queira ajudar? Olha, eu acredito assim, que vamos pensar primeiro numa prevenção, né? A dica é estilo de vida saudável. Né? O controle do peso, a obesidade, sim, está diretamente relacionada. O aumento da idade, mulheres na menopausa, que precisam, sim, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, ter controle do peso. A bebida alcoólica também, ela intensifica. Tabagismo. Se fala mais na bebida alcoólica do que no tabagismo. Mas o tabagismo, quando eu estou dando aula, eu falo, ele está em tudo, né? Como um fator predisponente. Mas ele entraria como um fator adicional, mas o álcool em si, ele tem uma influência mais negativa, né? Então, pensar em estilo de vida, sim. E também, frente a um diagnóstico, pensar que hoje existe muito tratamento. A gente tem que desmistificar o câncer como... quando vem o diagnóstico, todo mundo já pensa... É um tabu na sociedade, sim, né? Fala, nossa, agora já não tem mais jeito. E tem sim. Muitas mulheres estão se curando. Existe o tratamento. Então, vamos cuidar da saúde, né? Plantar mesmo a sementinha agora, porque a gente tem os hábitos ideais, que são os fatores modificáveis, né? Quando a gente fala de prevenção primária. Aí, quando eu também venho falar de história reprodutiva, né, eu tenho que, sim, associar... as mulheres, o fator protetor também é a amamentação, né? Que a gente tem que falar também, as mulheres que amamentam, elas têm um fator que protege contra o câncer de mama. E o recado é esse, vamos fazer o autoexame, né? Pensando que eu tenho que sim me olhar no espelho, conhecer o meu corpo, que eu tenho que passar pelo menos uma vez ao ano numa consulta médica ginecológica para que um outro profissional me solicite o exame se necessário e realize o exame clínico das mamas por um profissional também. Muito obrigado pelas informações, pela disponibilidade de vir até aqui o Mix da TV conversar com a gente. Infelizmente, o nosso tempo é curto, o assunto se estenderia aí por outros temas, mas esperamos que o nosso recado tenha sido passado aí de forma eficaz, né? Pelas informações aqui da enfermeira Ana Cláudia, que é professora de enfermagem da Unital e também de saúde da mulher. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, estou sempre à disposição.
A entrevista completa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta quinta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até mais.